Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Se você puder grifar, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar, irmãos. Santo Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, diante da Tua infinita sabedoria, e vimos Te pedir, meu Deus, perdão pelos nossos pecados. Vimos Te pedir, Senhor, misericórdia. Pai, tem compaixão de nós. Somos pecadores, somos indignos. Não merecemos, Senhor Deus, não merecemos estar aqui, meu Senhor, clamando e louvando a Ti. Por isso Te bendizemos, ó Pai. Te bendizemos pela obra do Teu Filho Jesus, pelas nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor humilhe o pregador, diminua o pregador, e que a Tua palavra, Senhor Deus, vá, produza o resultado, traga transformação, cura e libertação para as almas, porque, meu Deus, o Senhor é poderoso para isso. Em nome de Jesus é assim que eu te oro. Amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. E eu vou procurar ser bastante breve. A Bíblia me elenca diversos motivos para eu não desperdiçar a única vida que Deus nos deu. Poderia elencar 10 motivos, 15 motivos, 20 motivos, 50, porém, hoje, eu escolhi apenas 2.
para refletir com vocês, com base nesse texto. Mas antes de entrar propriamente nesses 2 motivos pelos quais não podemos desperdiçar a nossa vida, eu queria trazer para vocês o contexto, dizer um pouco aqui acerca de umas palavras que talvez quem lê o texto à primeira vista, quem lê o texto pela primeira vez, pode não compreender. Por exemplo, essa parábola aqui, não obstante ela esteja inscrita, não obstante ela esteja no Evangelho do Novo Testamento, ela estava sendo proferida, Jesus estava proferindo ela para pessoas que estavam sobre a antiga lei, para pessoas que estavam sobre o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós vemos que os judeus consideravam riqueza, os judeus consideravam poder, os judeus consideravam você obter bens como um sinônimo, um selo de espiritualidade. Ou seja, se você era um judeu e rico, isso era uma prova absoluta de que você era um homem ou uma mulher abençoado. Não é muito diferente de hoje, né, irmãos? Pobreza, por sua vez, era sinônimo de pecado. Um judeu pobre estava em pecado. E se não fosse judeu e ainda pobre, maldito para sempre. A santidade, na época aqui do Antigo Testamento, quando você vê os escritos da antiga aliança, do Antigo Testamento, você nota que a santidade não tem muito a ver, por exemplo, com uma questão moral. Os judeus deturparam a lei santa de Deus. Os judeus deturparam os 10 mandamentos e trouxeram a uma categoria impressionante de religiosidade o conceito de santidade, o conceito de pureza. Quando você analisa alguns textos, você vê que pureza e santidade significava você estar limpo do ponto de vista higiênico, uma pureza higiênica ou uma pureza litúrgica. Você tinha que lavar as mãos, você tinha que lavar os pés, toda aquela pureza, sabe? E nós estamos vendo aqui que Jesus trouxe uma parábola para os judeus que estavam ouvindo ele, que quebrou paradigmas, que quebrava paradigmas, que na verdade foi um escândalo, porque nós vemos aqui que um Deus escolheu um judeu pobre e doente. As chagas nesse homem aqui, que estava na porta da casa do rico, representava para o judeu a impureza. Então Jesus lança uma parábola dizendo que Deus não aceita um verdadeiro, Deus pode, na verdade, não aceitar um verdadeiro israelita rico, e Deus, por sua vez, pode aceitar um mendigo purulento, um mendigo cheio de feridas. E isso era um escândalo. Como é possível? Por isso que no texto, olha aí por favor, versículo 24, depois que o rico morre e ele está lá no Hades, no inferno, olha o que ele diz: então chamou pai Abraão. Olha para mim, que história é essa? Pai Abraão, o cara estava no inferno, o cara foi para o inferno, estava queimando e sofrendo, reconheceu Abraão de longe e o chamou de pai. Significava que ele era um homem o quê? Religioso. Significava que ele era um homem que conhecia o quê? A lei. E é interessante que Abraão responde, não é? A gente vê que Abraão responde no 25. Olha o que Abraão diz no versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas. Olha que coisa interessante, né? O cara está no inferno,
sofrendo, ardendo no fogo eterno, e o diálogo que ele estabelece com Abraão é de pai para filho. Só que o pai verdadeiro que ele devia levar em consideração, em conta, ele não o levou. Por isso ele estava neste lugar. E o primeiro motivo pelo qual você não deve desperdiçar a sua vida é que nenhum privilégio ou condição humana desta vida funcionará no último dia. Eu vou repetir. Nenhum privilégio social, político, econômico ou religioso, ou condição humana, riqueza ou pobreza, funcionará com Deus no último dia. Nós vemos de um lado um homem rico, nós vemos de outro lado um homem pobre, aqui chamado Lázaro. Lázaro significa, irmãos, Deus ajudou, Deus socorreu. De um lado vemos um homem rico, desfrutava de toda a sua riqueza proporcionada por essa vida. Do outro lado vemos um homem pobre, extremamente necessitado. De um lado vemos um homem rico que habitava em mansões. Do outro vemos um homem pobre que habitava nas calçadas da rua. De um lado vemos um homem saudável, um homem que tinha condições de pagar médico, enfermeiro, dentista. Do outro, um homem doente com um corpo coberto de feridas. De um lado vemos um homem que desfrutava do prazer, da alegria e do contentamento que essa vida pode proporcionar. Do outro nós vemos um homem pobre que amargava a dor das feridas, do abandono e do medo. De um lado vemos um homem rico que no dia de sol e chuva possuía um teto. Não é gostoso, irmãos, quando está chovendo, aquela chuva bem forte, e aí você se enrola na sua cama, no seu edredom. Às vezes, alguns mais fissurados por frio ainda ligam o ar-condicionado, e você naquele cantinho bem gostoso, né? O rico, quando chovia, ficava nesta condição. O pobre, provavelmente, gemia de calor e de frio. O homem rico fazia todas as suas refeições diárias e sentia-se farto no final delas. O pobre passava fome e ansiava comer o que caía da mesa do rico. O rico atraía o carinho, a companhia, o afeto e a atenção dos familiares e dos amigos. O pobre, a única coisa que atraía para si era o desprezo dos homens e a fome dos cães que lambiam as suas feridas. A única coisa que esse homem atraía para si. E o texto nos ensina, irmãos, uma coisa formidável: que nenhum privilégio ou condição humana funcionará no último dia. Não despreze a sua vida. Não despreze a sua vida achando que o seu dinheiro, achando que a sua posição social, achando que o seu poder econômico, achando que a sua situação política, o seu prestígio ou o seu sucesso serão levados em conta no dia do grande juízo de Deus. Como eu falei para vocês aqui no início, o homem que estava no inferno ardendo, ele clamou pelo pai Abraão, demonstrando ser um homem absolutamente religioso. E aí alguém pode dizer a mim: Davi, eu estou vendo então que se o homem, a situação de riqueza, prosperidade e riqueza do rico não levou para o céu, então certamente o caminho do céu é a pobreza, a miséria e a doença. Em hipótese nenhuma. Não é isso que o texto nos ensina. Em hipótese nenhuma. O texto não diz, essa parábola aqui
tem pessoas ligadas ao espiritismo, por exemplo, que pegam esta parábola e tentam sustentar essa ideia de que a miséria, a pobreza, o autossacrifício, a automutilação o leva para o céu. O texto não diz isso. Pela graça, vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A única coisa na face dessa terra que pode nos livrar deste momento aqui, que pode nos livrar desta religiosidade, que pode nos livrar da condição caída nesse mundo, tem um nome apenas: Jesus Cristo de Nazaré, o único intermediador entre Deus e o homem. Somente o sangue de Cristo. Não é a minha condição rica, não é a minha condição pobre, isso não me fará entrar no céu ou conduzir-me para o inferno. Portanto, queridos, não despreze a sua vida se garantindo no que você conquistar, buscar aqui na terra. Tem gente que passa a vida inteira, sabe aquele foco que você tem na vida? O cara, com 17, 18 anos, ele estabelece um foco, e quando ele chega aos 70, aos 80 anos de idade, ele se gloria, porque passou a vida inteira lutando por aquilo, e acha que o fato de ele ter lutado por aquele objetivo a vida inteira dará algum salvo-conduto ou alguma garantia para ele. Meu irmão, a salvação não é para os que correm, a salvação não é para os que perseguem, a salvação é para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Davi, eu não devo correr atrás dos meus objetivos, eu não devo correr atrás dos meus planos, com certeza, desde que Deus esteja no meio deles. O rico aqui foi para o inferno, não foi por causa da sua riqueza, foi por causa do seu amor à sua riqueza. O rico aqui, ele vivia para si mesmo. O rico aqui, ele era religioso, ele não tinha tempo para o necessitado. Seu Deus era o dinheiro, a sua roupa. Não é o dinheiro que é um laço que livra o homem da presença de Deus, é o amor ao dinheiro. Eu pergunto, quem é o seu Deus? E aí você pode dizer: Davi, o meu Deus é Deus. É o Deus que você está dizendo aí. Eu creio em Jesus Cristo. Eu vou fazer uma pergunta mais profunda. Onde Deus está em todos os segundos da sua vida? Porque quando Jesus, ele é Senhor, soberano, absoluto, sobre a vida de um crente, tudo o que ele faz, tudo o que ele pensa, tudo o que ele imagina, tudo o que ele sonha, é para glorificar esse Deus que ele serve. É por isso que às vezes eu fico impressionado, eu fico triste, quando eu vejo que pessoas, por exemplo, aparecem para servir no ministério, quando estão, por exemplo, de férias, porque não tem tempo. Pessoas que aparecem para servir, pessoas que aparecem para se dedicar, quando ou estão numas férias assim muito, às vezes não é nem de férias, porque quando o cara entra de férias quer curtir, no final das férias. É impressionante como hoje as igrejas estão lotadas de pessoas. Agora, a porcentagem dos que servem de verdade são ínfimas. É impressionante, porque não tem tempo. O rico aqui, ele não tinha tempo sequer para prestar a atenção de que havia um homem doente na porta da sua casa, que mendigava o pão de cada dia.
Aí você diz, graças a Deus eu não passo por isso. Como é que anda a situação da tua empregada doméstica na tua casa? Tu está escondendo o queijo dela, presunto, pão. Tu faz separação de comida na tua casa, tu come uma coisa e a tua secretária come outra. Como é a tua relação com teus irmãos aqui da igreja? Tu está vendo o irmão passando a necessidade, o cara está chorando, o cara está clamando, o cara na hora do louvor está chorando, se acabando, destruindo, você é incapaz de chegar nele. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Meu querido, o que é que eu posso te ajudar? Você prefere ficar de cara dura na hora do louvor. Você prefere ficar de cara dura na hora de uma mensagem, na hora de uma pregação, na hora de um final de um culto, que às vezes você observa uma pessoa ou outra chorando ou pedindo ajuda. Porque é isso, né, irmãos? Nós vimos para o culto para quê? Hein, irmãos? Para quê? Porque eu quero que Deus me abençoe. Porque eu quero que Deus me dê. Porque eu quero que Deus encha os meus celeiros. Se vai atrapalhar os meus estudos, ó o dedinho. Se vai atrapalhar o meu trabalho, ó o dedinho. Se vai atrapalhar as minhas férias, ó o dedinho. Deus quando dá tempo. Deus quando dá tempo, e esse homem aqui era um deles. Era religioso, provavelmente guardava o sábado, provavelmente não, com certeza. Guardava o sábado, ia aos cultos, ia aos templos, talvez servia quando tivesse um tempinho, talvez dava o seu dízimo. Viu o resultado onde ele foi parar, não viu? Aí você diz, que isso, Davi? Você acabou de falar que a salvação é pelas obras, a salvação é pela graça, que evidencia obras para a glória de Deus. Vimos no culto passado um dos textos áureos do Novo Testamento, Efésios capítulo 1. Bendito seja Deus que nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou nele para fazermos boas obras. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, e isso implica em um resultado necessariamente. Não existe eleito, não existe predestinado, não existe uma pessoa que recebeu o selo do Espírito Santo de Deus que não sente o ardor e a necessidade de transmitir esse amor que Deus derramou por ele na vida do outro. Não existe. E eu não estou aqui com essa minha mensagem dando cabimento para você julgar o outro. Eu estou aqui pregando essa mensagem para você examinar a sua fé. Como anda a tua fé? Como anda a tua medíocre fé? Incapaz de disponibilizar 1 minuto do teu dia em oração a Deus. Incapaz de disponibilizar 1 dia no mês em serviço a Deus, quando você está muito ocupado. E olha que quem vos fala é bastante ocupado. Muito, não é pouco não. Você pode ser, talvez, se você tiver uns 4 filhos, com certeza você vai ser mais ocupado do que eu. Mas quem está falando aqui não é nenhum preguiçoso não. Nenhum dos pastores dessa comunidade, nenhum dos membros, nenhum dos voluntários que servem aqui, irmãos, é porque estão com um tempo vago, não. Porque não tem o que fazer, não. Também não são porque são bonzinhos, não. Porque nenhum presta. Começando por mim. Porque está escrito que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. E se há alguma bondade naquele que serve, essa bondade só tem um mérito: Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou aqui através dessa mensagem pedindo a você: não desperdice a sua vida. Abra os seus olhos para quando o dia da morte chegar, e ela vai chegar para todos. Para todos. Quando o dia da morte chegar, você não se surpreender e olhar lá para olhar, como a parábola está representando aqui. Olhar para a sua condição terrível. Lê o 23 comigo, por favor. No Hades, que significa inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo.
aqui não caberá mais pedido de misericórdia. Portanto, não desperdice a sua vida buscando aquilo que perece. Não desperdice a sua vida acreditando que a sua condição de membro da Cidade Viva vai te salvar, que a condição de você ser católico desde criancinha e de você ter sido batizado. Tem muita gente, meu querido, minha querida, que vai para o inferno, crente que está indo diretamente para o céu. E Jesus Cristo deixou isso muito claro nos evangelhos, que naquele dia, e eu repito isso e eu não vou cansar de repetir, naquele dia chegarão e pedirão para entrar, e eu direi: aparta-te de mim, vós que cometeis a iniquidade. Analisem as suas vidas com base nas Escrituras. O Deus do rico era o dinheiro, as roupas, seu carro, seu concurso público, seu trabalho, sua empresa, seus imóveis, sua viagem. O Deus do pobre, com certeza, não porque ele era pobre, porque se ele foi salvo, foi pela fé em Cristo, chama-se Javé. O autoexistente, chama-se Elohim, o forte, chama-se El Olam, Deus eterno, El Shaddai, Deus todo-poderoso, El Elyon, Deus altíssimo, Adonai, Senhor soberano, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor que é a paz, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, capaz de salvar o homem e resgatar a sua alma do inferno e levar para a presença de Deus Pai. Não desperdice a sua vida. O segundo motivo pelo qual não podemos desperdiçar a nossa vida é que não haverá uma segunda chance para você. O primeiro é que a sua condição não funcionará no dia do juízo. E o segundo motivo é que não haverá uma segunda chance. O homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. Se você acredita na doutrina kardecista, se você acredita na reencarnação, eu digo uma coisa a você: a Bíblia Sagrada diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e após isso juízo. Após a morte, a Bíblia diz que enfrentaremos o juízo, cuja sentença será ou o céu ou o inferno. E nós estamos vivendo, queridos, isso aí é uma triste realidade da contemporaneidade, que eu não vou dizer o mundo não, porque o mundo já é separado de Deus, o mundo não quer saber das coisas de Deus. Eu estou falando da igreja, não estou falando da Cidade Viva, eu estou falando da igreja, principalmente a americana, que engloba aqui a América do Norte e a América do Sul. A igreja está vivendo como se o inferno não existisse. Está vivendo acreditando internamente de que no final das contas todos serão salvos. Não é à toa que existem pastores de renome que estão aí aparecendo na mídia e na internet, defendendo que no final das contas todos serão salvos. Isso é doutrina do inferno. Eu digo isso com toda a certeza,
porque se o inferno não existisse, e se não existissem pessoas que estão destinadas para este lugar, Jesus Cristo não teria escrito esta parábola. Às vezes os ministros hesitam diante da ideia de motivar as pessoas com ameaça de punição. Certa vez eu falando sobre o juízo de Deus, inclusive, aí tem gente que diz, muito pesado esse discurso. Essa história de inferno, que conversa pesada, Davi. Vai ler Atos 17 e Atos 24, para você ver que em todas as pregações de Paulo, ele trazia a redenção e o juízo para quem não confiasse e cresce em Jesus Cristo. E às vezes os ministros hesitam, e aí esquecem de uma passagem que está lá em Mateus 10, 28, que diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, disse o Senhor Jesus Cristo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Tem gente que lê Mateus 10, 28 e acha que Jesus está falando aqui de Satanás, que é para a gente ter medo de Satanás, que é Satanás que é para a gente ter medo dele, porque ele é que é capaz de nos lançar no inferno. Ó o dedinho, ó o dedinho. Satanás é que tem que ter medo, porque lá em Tiago diz que os anjos do diabo, o próprio diabo, ele treme diante da presença de Deus. Ele teme e treme, porque como a gente vê lá em Apocalipse, ele também, junto com os bodes, junto com os ímpios, junto com aqueles que não renderam a sua vida a Jesus Cristo, Satanás, a besta e o falso profeta, e todos aqueles que não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, todos eles receberão a segunda morte. Todos eles serão lançados no inferno. E quem tem poder para fazer isso é o grande Cordeiro de Deus. O grande Cordeiro sentado no trono branco, que chama-se Jesus Cristo. É por isso que semana passada nós vimos através da mensagem que em Cristo todas as coisas convergiram. E aí tem gente que na cruz de Cristo, todas, passado convergiu para a cruz, futuro convergiu para a cruz. Se tudo convergirá em Cristo, então eu estou numa boa, Davi. Eu vou passar a minha vida vivendo como um porco, eu vou passar a minha vida fazendo o que eu quero, eu vou passar a minha vida desobedecendo a Deus, porque no final das contas, se todas as coisas irão convergir para Cristo, eu estou livre. Não. Porque a gente vê, queridos, através das Escrituras, que a segunda vinda de Jesus Cristo, ele não vai vir como um pastor que alisa ovelhas. Talvez você foi criado no seu lar cristão, no seu lar ou evangélico ou católico, com aquela imagem de Jesus cabeludo, bonitinho, alisando ovelha, alisando carneirinho, alisando criancinha. Jesus veio na sua primeira vinda nessa condição. Senhor, Salvador, misericordioso, gracioso, mas a era da graça irá findar, quando os céus se romperem e ele vier como juiz sobre todas as nações. E o que significa que tudo convergirá, tudo convergiu para ele. Ele irá fazer a separação entre o bode à esquerda e os carneiros, as ovelhas, à sua direita. Onde é que você vai estar? Não desperdice a sua vida. Não haverá uma segunda chance. Não podemos, queridos, desconsiderar esse lugar que a Bíblia chama Hades, que a Bíblia chama inferno. Um lugar de tormento eterno, um lugar de trevas, um lugar que será de oportunidades perdidas. Será um lugar onde você terá lembrança. Você terá lembrança das oportunidades perdidas, onde o fogo não se apaga, onde há o remorso acusador, um lugar onde o pedido de socorro não será atendido. E nós, pastores, estamos aqui gritando e pedindo, e a igreja reunida, um tentando levantar o outro para viver em santidade.
Porque uma vez perguntaram a um grande pregador avivalista: por que você, quando sobe num púlpito, você grita tanto? E você só falta enlouquecer em cima de um púlpito? E você... Ele disse: deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você visse o seu filho entrando numa casa pegando fogo, o que é que você faria? O que é que você faria? Eu pergunto a você. As mães ficariam histéricas. Hein, mamães? As mães enlouqueceriam. Sua criancinha de 3 anos, correndo para uma casa em chamas. As mães ficariam histéricas. Ele diz: eu tenho a plena consciência do inferno e para onde vão as almas que não se renderem a Jesus Cristo. É por isso que eu grito: saiam daí, larguem essa vida, não vale a pena, a sua religião não vai te salvar, não há uma segunda chance, sua vida é única, não desperdice, não jogue fora, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você diz, será julgado um dia diante de Deus. Lá em Apocalipse, queridos, diz que o sangue dos santos clamarão debaixo do trono de Deus, pelo sangue daqueles que fizeram eles serem decapitados e mortos na presença de Deus. Você vê hoje pessoas que estão sendo decapitadas, vocês estão vendo hoje cristãos que estão sofrendo perseguição. O sangue desses homens estão clamando diante do altar de Deus. E a Bíblia diz que chegará o dia em que o sangue deles será vingado. Chegará um dia em que a sua dor, a sua perseverança e o seu sofrimento por causa do Evangelho será recompensado. Chegará esse dia. Não desperdice a sua vida. Perguntaram, John Piper, ele sempre diz esse exemplo, e eu estou caminhando para o fim. Ele sempre conta esse exemplo em suas mensagens. Ele disse que quando ele tinha uns 7, 8 anos, um grande pregador, hoje ele deve ter uns 60, 65 anos. Ele disse que aos 17 anos ele teve uma experiência impactante, que mudou a vida dele. Ele disse que o pai dele, um evangelista, no final de uma pregação, recebeu um senhor de idade com os seus 80, 81 anos, chorando muito. Mas chorando muito. O cara era rico, o cara conquistou muitas coisas na vida, mas depois de uma pregação do Evangelho, depois de uma mensagem da verdade explanada e explicitada diante da igreja, aquele senhor não parava de chorar. E o pai do John Piper perguntava: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está chorando? Você está passando mal? O que está acontecendo? E ele dizia: desperdicei. E o pai do John: desperdiçou o quê? Desperdicei a minha vida toda atrás de riqueza, poder. Isso não vai me trazer nada. Isso não vai me fazer nada diante de Deus. Eu não acredito que eu perdi a minha vida inteira. Semana passada eu me ajoelhei diante do Espírito Santo e disse: Senhor, eu te suplico, Espírito Santo, por favor, não deixe que eu caminhe os meus caminhos, não deixe que eu trace os meus planos, não deixe que eu siga o meu coração, porque eu não quero chegar na eternidade, olhar para trás e dizer: perdi o meu tempo, perdi a minha vida, perdi oportunidades de servir a Deus, perdi, queridos, o Godstock. Vocês estão achando que é o quê? Vocês estão achando que é um suplício de pastor Sérgio e dos líderes para você vir servir à humanidade? É. Você está achando, é. Se você está achando, você está muito enganado. É uma oportunidade que Deus está te dando para você adquirir galardão na eternidade.
se você é incapaz de pegar um sábado teu, renunciar uma manhã tua, um dia teu para evangelizar e levar a palavra de Deus por causa de uma praia, de um sono, de uma faculdade ou de qualquer coisa, você não é capaz de abandonar absolutamente nada pelo reino de Deus. Repense a sua fé, repense o seu cristianismo. Você está desperdiçando a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho, entregando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te entregou Jesus Cristo para você amar a Deus e amar ao próximo, para você renunciar os seus desejos, para você renunciar às suas vontades aqui nesta vida, porque ela é passageira e não tem nada de bom para nos oferecer. E enquanto essa teologia da prosperidade, que faz você se amarrar aqui nessa terra, que faz você se agarrar aos bens materiais aqui dessa terra, que faz de você um cristão interesseiro, você não vai desfrutar na glória o que Deus tem para você. Não desperdice, irmãos, não desperdicem a sua vida. É interessante como o homem sempre quis apagar, sempre o homem afasta de si a ideia do inferno, porque incomoda, não incomoda? Quem quer ouvir sobre o inferno? Sempre o homem quer afastar de si, seja negando o pecado, seja achando que o inferno é aqui nesta terra, ou você nunca ouviu dizer, o inferno é aqui nesta terra. É não, meu querido, o inferno não é aqui nesta terra, o inferno é após esta vida. Tem gente que acha que o inferno não existe porque você irá reencarnar, para através de várias vidas você purificar a sua vida. Isso não vai acontecer, você não terá uma segunda chance. Purgatório é uma criação da Igreja Católica, não tem nenhum amparo bíblico. Essa ideia de que após a morte, a oração dos santos vai purificar você, anula a obra de Cristo na cruz. O único que tem poder para salvar você é Jesus Cristo. Veja aqui que após a morte, ele pediu por Abraão. Ele não pediu por um parente, não. Ele não pediu pelo pai dele, pelos irmãos dele, pela mãe dele, para orarem por ele, não. Foi por Abraão. Abraão, tem misericórdia de mim. Se o purgatório existisse, se o purgatório de fato existisse, irmãos, Abraão tinha dado um jeitinho aqui. Abraão disse, meu filho, não dá. Nem dá para sair daqui, nem para ir. Davi, e os espíritos? E os espíritos? Porque semana passada apareceu, eu vi a minha tataravó. Davi, meu irmão, morreu há um tempo aí, eu estou vendo os espíritos dele por ali. Sabe o que é esse espírito? Pode ser até a imagem do teu irmão, mas é Satanás, purinho, 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 porque aqui está escrito, Jesus na sua parábola deixou muito claro que, a partir do 27, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Ora, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele, olha para mim, o rico estava pedindo para o pobre, não era para ele não, deixa o pobre que está aí contigo ir falar com os meus irmãos, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão.
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não considerou nem a aparência dos espíritos. Veja, a Bíblia não dá cabimento nenhum. Tanto não dá cabimento que diz, ainda que um espírito volte e ressuscite, ainda assim não teria efeito nenhum. Porque o arrependimento no coração só pode ser feito verdadeiramente por Jesus Cristo, através da sua palavra. E para encerrar, irmãos, definitivamente, abra comigo Apocalipse capítulo 20. Olha o que está escrito. Para os adeptos de que não há uma morte, de que não há um inferno, de que a morte representa um sono eterno ou uma aniquilação. Vamos ler. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, poderosos da terra, todos eles em pé diante do trono. Todos em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, olha, escuta, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Não desperdice a sua vida. Esse dia aqui acontecerá. Obama estará de pé aqui. Lula estará de pé aqui. Dilma, Fernando Henrique, Cássio Cunha Lima, Ricardo Coutinho, o sheik árabe mais bilionário de Dubai, o rei, a rainha Elizabeth, Napoleão Bonaparte, todos eles estarão de pé diante desse trono branco. E você sabe quem está sentado, quem estará sentado nesse trono branco? Jesus Cristo de Nazaré. Ele irá julgar todas as nações. E é bem verdade que todos nós, inclusive eu, minha vida vai passar naquele dia por completo. Todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes, e não só isso, todas as minhas motivações. E Satanás olhará e vai dizer: esse vem comigo, ó. E Jesus vai dizer: esse eu comprei. Esse eu comprei. Portanto, talvez alguém aqui possa estar me ouvindo e dizendo: eu desperdicei a minha vida, Davi. Eu estraguei a minha vida. Não tem mais jeito. E Jesus Cristo diz para você: entregue a mim, que eu a farei nova. Porque eu tenho o poder de fazer novas todas as coisas. Não se entristeça, se alegre, porque enquanto há o fôlego de vida em você, é porque Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender. E nesse dia aqui, a graça de Cristo vai te salvar.